O primeiro ponto é a questão da uniformidade em si. E é uma uniformidade proposta numa tributação de consumo. Aqui eu tenho uma visão muito simples, que é a visão do conselheiro Acácio. Se nós vamos tributar consumo, quem é o personagem principal? É quem consome. Se é quem consome, é a população. Se a população é o personagem principal, Estado, poder público, e empresa não é o personagem principal da tributação do consumo. Poderá ser personagem principal da tributação da renda, poderá ser personagem principal em termos de serviços públicos, mas não em tributação do consumo. É um personagem importante, mas não é o personagem principal. Por que eu faço essa observação? Porque eu tenho visto muita preocupação e muito debate sobre o quanto vai arrecadar, o quanto vai perder de arrecadação, como é que vão ficar as contas públicas, como se o personagem principal fosse o Estado. Eu vejo muita preocupação no sentido das empresas também, não, mas eu tenho um custo de compliance muito alto, eu tenho uma complexidade na aplicação da legislação, que esse é um outro problema também relevante, mas não é, a meu ver, o centro da discussão. O centro da discussão é perguntar qual é a população que nós temos e saber se essa população é compatível com uma tributação uniforme. A minha resposta é direta. Uma tributação uniforme sobre o consumo é incompatível com a nossa realidade brasileira, com a nossa realidade brasileira. Toda uniformidade é sedutora. Ela é, diria, platonicamente sedutora. Ou seja, ela agrada no mundo das ideias, nos desenhos abstratos, nos números, tá? Mas, em geral, no plano dos fatos, ela leva a paradoxos e distorções. Vocês querem ver um exemplo histórico de distorção quando se leva a uniformidade ao último grau? Todo mundo é igual. Todo mundo tem que ser absolutamente igual. Vou relatar um fato histórico, está num livro francês publicado há alguns anos atrás, que examinou o período do terror. O período do terror foram 4, 5 anos logo depois da Revolução Francesa. Nesse período, um padeiro parisiense colocou na sua padaria uma plaquinha escrito melhor padeiro de Paris. Sabe o que aconteceu com ele? Foi guilhotinado. Porque ninguém pode ser melhor que o outro. Ou seja, quando você faz um corte uniforme, nós estamos pura e simplesmente desconsiderando a realidade. Nós estamos pura e simplesmente dizendo, não me interessam os fatos. E eu vi em várias palestras referência, falta de análise da realidade, falta de levantamentos práticos, falta de estudo prévio e assim por diante. Esse é o desdobramento. A uniformidade da tributação no consumo, a meu ver, depende pelo menos de 4 pressupostos. Pressupostos que eu posso encontrar talvez em alguns países da Europa, que eu posso encontrar na Nova Zelândia e em outros países do mundo. De uma forma muito sintética, porque isso já foi referido em mais de um expositor. Primeiro pressuposto é o nível de renda da população tem que ser razoavelmente uniforme. Segundo, o perfil de consumo da população deve ser razoavelmente uniforme. Terceiro, a distribuição territorial da população e do consumo também tem que estar razoavelmente posta. E quarto, a dimensão territorial não pode ser um fator que atrapalhe. Muito bem, nenhum destes pressupostos está atendido no Brasil. Quando se fala de pirâmide de renda, eu posso encontrar gente que ganha um salário mínimo ou menos por mês, e gente que ganha 500 salários mínimos por mês. Eu vi contratos de mais de 500 salários mínimos por mês. Perfis de consumo é totalmente diferente. Consumo no Brasil, eu tenho desde farinha de mandioca até assinatura de Netflix. Eu tenho biscoito de cachorro e rapadura ou leite. Como é que eu vou querer uma tributação uniforme se o perfil do consumo é totalmente diferente?
vai se dizer, bom, isso vai ser neutralizado por uma despesa pública. Ora, isso é gerar mais dependência ao poder público. Tá? Ou seja, é criar, já foi usada essa palavra, é criar agora uma bolsa IBS. Mas vamos pensar da perspectiva do consumidor. Da perspectiva do consumidor que vai sofrer uma tributação, em muitas hipóteses, muito maior do que ele está acostumado. Tá? Qual a reação dele? Como indivíduo você se posiciona? O que é melhor para ele, indivíduo? Não gastar, ou gastar sem ter renda, e depois receber alguma coisa do governo? Claro que é não gastar. Por quê? A despesa é certa, a receita é incerta. Qual é o efeito prático disso, da perspectiva do consumidor? Ou reduz o consumo, ou depende do Estado. Além disso, na PEC 45, fala-se que haverá uma suplementação de renda para o contribuinte de baixa renda. Fala-se baixa renda. Eu li não só a exposição de motivos, li a nota técnica que está no CECIF. Fala-se, não, vai ser por família. Aqui eu tenho que ter uma outra preocupação que não tem nada a ver com tributação. Para uma suplementação dessa natureza, eu vou precisar de um número de identificação individual que seja apresentado em todas as transações, inclusive mercearia, padaria, farmácia, etc., com o governo tendo acesso a todas essas informações e podendo consolidar tudo. Sabemos que um dos maiores computadores do mundo está lá no subsolo em Brasília. Não vamos esquecer isto, tá? Isso tem um efeito que extrapola a questão tributária, isso compromete a privacidade. Muito bem, é preciso, antes de começar uma reforma, enxergar o Brasil, enxergar a realidade que nós temos hoje, e não apenas um desenho num PowerPoint, por mais colorido que ele seja. 4, distâncias territoriais versus logística versus custos. Logística, custo, preço maior, menor consumo. Inviabilidade da alocação da produção no estado de origem. Isso é uma matemática muito simples de ser examinada. Mas tem certas coisas que a gente precisa dizer, porque falam, não, mas lá na Europa o IVA funciona muito bem. Tenho sérias dúvidas. Mas lá funciona muito bem. Mas vamos pegar um número. Lisboa-Copenhague são 3.100 quilômetros. Manaus-Porto Alegre são 4.400. Qual é a infraestrutura que eu tenho entre Lisboa e Copenhague e a infraestrutura que eu tenho em Manaus e Porto Alegre? De transporte, energia, telecom e assim por diante. Então, não dá para transplantar. É uma falácia, também já se usou essa palavra, estou sendo um pouco repetitivo, mas é uma falácia querer transplantar um modelo que pode ter dado certo, num certo medido, num determinado local, e querer transplantar para o Brasil. É claro que a redução de tributos pode ser desejável, mas a uniformidade de uma tributação do consumo é incompatível com a realidade brasileira, e eu estou convencido. É querer que os fatos se adaptem à teoria, por mais bonita que ela seja no livro-texto. E mais, em matéria de consumo, também já foi dito isto, é tratar igualmente os desiguais. E, com isso, confrontar a isonomia tributária e confrontar a capacidade contributiva. Mas isso já foi tratado, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais outros pontos. O segundo ponto é a materialidade que está desenhada no texto, não na exposição de motivos, mas no texto da PEC 45. Ele é um imposto sobre valor agregado? Economicamente pode ser, juridicamente não é. O que define a natureza de um imposto é o pressuposto de fato constitucionalmente delimitado. E valor agregado não aparece lá. Então, juridicamente, ele não é um imposto sobre valor agregado. Ele pode ser economicamente, um imposto sobre valor agregado, que é outra conversa. Ele é um imposto sobre bens e serviços? Também não é. Ele é um imposto sobre bens, serviços, intangíveis, cessão de direitos, licenciamento de direitos e locação de bens.
Eu tenho 6 conceitos utilizados para atribuir competência tributária. É um grande problema jurídico. É um grande problema jurídico. Qual é a experiência brasileira? Falou aqui o doutor Maurício Fara, que é um advogado de contencioso. Passa uma semana, ele fica com dor no peito se não briga com alguém. Nós temos, na nossa experiência brasileira, muito debate sobre conceitos constitucionais. Receita, faturamento, mercadoria, operações, circulação, veículo automotor, serviço, salário, não cumulatividade, foram todas discussões que nós tivemos postas no Poder Judiciário.